com autismo, né? E para você que tem alguma dúvida na área nutricional, mande pra gente aí o que você gostaria de ver no nosso aqui programa 45-9925-4747. Quero sua participação aqui com a gente, hein? E olha só, gente, o termo segurança do trabalho parece um pouco vago, não é mesmo? Afinal, o que significa garantir a segurança dos seus funcionários? Vamos entender mais sobre isso agora nesse bate-papo. Confira aí. E o bate-papo dessa tarde é sobre segurança do trabalho e a especialista nessa área, a Letícia Ercego, vai passar algumas dicas pra gente, tanto para o empresário e para o funcionário também ficarem bem atentos. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Núbia. Um prazer enorme estar aqui contigo hoje, com todos os telespectadores, falar um pouquinho sobre segurança do trabalho, que é uma área que eu amo e é a minha profissão do dia a dia. Poder compartilhar com vocês é um prazer enorme. E a gente vai, digamos assim, puxar a orelha tanto do empresário quanto do funcionário para seguir certinho as normas de segurança do trabalho, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então a gente precisa colocar em prática, né, no nosso dia a dia. Então, Letícia, a gente pode falar sobre a segurança do trabalho que cabe ao empresário, que é de responsabilidade dele. Bom, primeiramente a empresa, contratando a partir de um funcionário, precisa estar cumprindo com essas normas de segurança. Então, a empresa ela é responsável por cumprir e fazer cumprir as normas de segurança de um modo geral, né? E já iniciando elaborando os documentos obrigatórios, né? Então, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e o PCMSO, que é um documento relacionado à saúde do trabalhador, é a base. Então, de início, já a parte documental. Na sequência, já entra a orientação para os trabalhadores, então os treinamentos relacionados à atividade que essa empresa exerce, então tem treinamentos específicos para isso, entregar os equipamentos de proteção individual para esse funcionário e manter a casa em ordem, né? Então manter a sua empresa dentro das condições mínimas de segurança para que a sua equipe possa ter um ambiente saudável, ter um ambiente ali seguro para estar realizando as suas atividades no dia a dia. E no caso, por exemplo, que não é seguido pelo empresário essas ações de segurança do trabalho, o que isso pode acarretar, Letícia? Bom, a empresa que não cumprir com as normas de segurança vai sofrer, né, justamente com ações trabalhistas, o afastamento do trabalhador, caso não se aplique as normas de segurança, vão acarretar em custos com esse afastamento, não só em algumas situações pelo tratamento desse trabalhador, mas também para que ele possa colocar outra pessoa no local. Então isso vai afetar o financeiro também e, claro, não cumprindo, geram as multas em situações até a interdição da empresa, até que ela regularize aquela situação. Então, como as normas são obrigatórias, não cumprindo cada item que não for realizado um treinamento, por exemplo, essa empresa então vai ter que arcar com essa multa. E a multa ela vai variar de acordo com o porte da empresa, o nível da infração desse item que não foi cumprido, né? E a quantidade de funcionários. Então, vai doer no bolso. E quando acontece o acidente de trabalho, como que é a atuação da segurança do trabalho nesses casos? Bom, nesse caso, a empresa ela tem que ter uma preocupação, né, com isso. Caso essa empresa não tenha um técnico de segurança contratado, né, não tem um profissional dentro dessa área, ela precisa buscar os meios, precisa buscar alguém que vá dar esse suporte, né, para que faça a investigação do acidente. Todo acidente de trabalho ele precisa ser registrado, precisa ser comunicado. Então, neste ano, né, para as empresas de pequeno e médio porte, já está em ação o E-Social, né, que é uma plataforma digital do governo. Então, todas essas informações relacionadas ao trabalhador devem ser comunicadas pelo E-Social. Né? Então, a empresa que não comunicar, então, vai arcar com as multas, né? E vai gerar um problema para esse trabalhador, porque se ele se afastar, precisa estar registrada essa informação, né? E claro, registrando, aí vem na sequência a análise desse acidente, entender por que ele ocorreu, quais são as ações que a empresa precisa tomar para evitar que ocorra novamente. Então, organizar o que não estava dentro da condição adequada e evita acidentes com outras pessoas também no ambiente de trabalho. E Letícia, a gente estava puxando a orelha até agora, digamos assim, dos empresários, mas também dos funcionários agora, sobre a segurança do trabalho. O que é de responsabilidade de cada funcionário?
A empresa ela tem que cumprir, fazer cumprir, e o funcionário também, né? Então, o funcionário ele precisa acatar essas orientações. Então, principalmente o que é passado em treinamento, colocar em prática, utilizar os EPIs. Então, a empresa, se ela coloca o equipamento à disposição para esse funcionário, ele é obrigado a utilizar durante toda a sua jornada de trabalho. O cuidado com o equipamento também é bastante importante. Então, no final da sua jornada de trabalho, precisa fazer a higienização, guardar o equipamento no local adequado, né? Não simplesmente largar por cima da bancada de trabalho, no posto de trabalho. Então, que tenha um local também para que possa fazer essa guarda, né, dos equipamentos e seguir as orientações, né? E Letícia, agora surgiu uma dúvida, até a gente estava conversando nos bastidores, eu acho bem importante a gente destacar, nesse mundo que a gente vive de pós-pandemia, a gente percebeu como é importante também cuidar da saúde mental, enfim, dos funcionários que às vezes tiveram que mudar, remoto, depois voltam para o presencial, enfim. A segurança do trabalho também entra nessas questões da saúde emocional também? Como é que está essa parte? Também entra, Nubia. Então, a parte de saúde do trabalhador, né? Quando a gente fala de segurança do trabalho, a gente sempre pensa em algo assim mais crítico, mais drástico com relação à parte física, mas também tem pontos críticos relacionados à saúde mental das pessoas. Então, dependendo da atividade que essa pessoa realiza, a empresa precisa ter uma atenção maior com esse tema. Então, sempre orientando o funcionário. É claro que algumas doenças elas são silenciosas, aí a empresa precisa ter uma abertura maior também de comunicação com essa equipe, para que possa perceber essas mudanças, né, no comportamento das pessoas e essa base da saúde ocupacional também entra isso. Algumas atividades o trabalhador ele precisa passar até mesmo por psicóloga. Então, ele passa por um teste psicológico, passa por uma consulta com um psicólogo, né, para ver se realmente pode estar realizando essa atividade. E isso, as empresas que aplicam, é somente aquelas que têm a documentação em dia, né? Então, os que acabam, não vou fazer todos os exames porque isso gera um custo, não quero realizar, eu vou fazer só um exame mais básico, só que para algumas atividades isso infelizmente vai acarretar problemas para o trabalhador. Mas a parte psicológica também entra sim na gestão de saúde e segurança do trabalho. Olha só, mais um ponto para você funcionário e também você empresário ficar atento aí sobre a segurança do trabalho. Letícia, obrigada novamente por explicar um pouquinho mais para a gente aí essas orientações para os dois lados, que é muito importante, viu? Com certeza, muito obrigada pela disponibilização do espaço para a gente falar sobre esse tema, que a segurança do trabalho ela é base de todas as profissões, né? A gente precisa realizar o nosso trabalho com eficiência, mas em primeiro lugar com segurança. Valeu, Letícia. Muito obrigada aí por essas explicações, né, sobre o que é segurança de trabalho e como os empresários e os funcionários devem ficar atentos a ambos, né, e fazerem a sua parte certinho. Gratidão aí por essas dicas. Bom, agora eu vou para o intervalo rapidinho, mas eu volto já já.